através da vida dos pastores. Não ouve, porque a gente quer sinais espetaculares, a gente quer sinais muito além do que aquilo. E o Senhor fala: eu quero falar contigo de forma simples e direta, através daquele que menos você espera. Talvez aquele que você olha e fala: não, desse daqui, dessa terra não pode sair profeta, e dessa terra sai profeta. Eu digo isso em nome de Jesus, amém? Então vamos orar para dar início aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu, por essa oportunidade, meu Pai, e por esse desafio que o Senhor nos coloca aqui, de estar aqui na casa do Senhor para falar daquilo que o Senhor tem a ministrar nos corações. E usa, meu Pai, usa teu servo, meu Pai, o que o Senhor conhece, o que o Senhor sonda o coração, para que essa palavra não seja conforme a minha vontade, mas que seja conforme a sua vontade. Que eu simplesmente seja um canal aqui daquilo que o Senhor tem a falar para a tua igreja, meu Deus. E eu te peço, meu Pai, que os ouvidos possam ser abertos, que os olhos possam ser abertos e que principalmente o coração, para que possa receber a palavra, meu Pai, que ela vem direto da fonte e que não haja interrupção. E toda e qualquer ação do Satanás contra a ministração, contra a atenção, contra qualquer coisa que vai ser dita aqui, meu Pai, tudo aquilo que vier contrário eu já declaro falido. E peço, meu Deus, o teu Espírito, meu Pai, continue aqui, meu Pai, por esse lugar, continue usando, meu Pai, continue guardando essas vidas, porque é de Ti que nós mantemos a nossa confiança e a nossa adoração, meu Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Igreja, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 58, que fala sobre o verdadeiro jejum, que é o tema da ministração, o verdadeiro jejum. Jejum ou adoração, a gente entende que quando você jejua, você está colocando diante do Senhor algo que você deseja muito, algo que você apresenta como alguma coisa muito importante para você, como algo que é necessário para a tua vida. Então, entendo que há uma adoração quando nós colocamos a nossa prioridade, né, daqui, do mundo material e carnal, e a gente abre mão daquilo e coloca para o Senhor. E aí, o que a gente pode falar um pouquinho sobre Isaías? No passado, o Senhor, ele usava a vida dos profetas para falar com a gente, né? Ele usou vários profetas, vários homens de Deus para estar exortando, para estar ensinando, para estar tentando mostrar o caminho que o povo dele deveria seguir. E ele fez isso ao longo de toda a história. Mas chegou um momento, como está escrito em Hebreus 1, ele fala: Deus falava aos profetas, mas nesses últimos dias ele tem falado através do Filho, a quem ele constituiu como herdeiro de tudo. Então entendemos que o Senhor hoje ele usou e usa as nossas vidas para estar falando daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja, como está escrito em Mateus 28, 19 e 20, ide pregar, 19 ao 20, ide e pregai o evangelho a todas as nações, e que essas pessoas possam se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós, igreja, somos hoje esse corpo de pessoas, de homens e mulheres que são levantados para falar da obra de Deus, da obra do Espírito Santo e da obra de Jesus. Amém? Vamos falar aqui, a partir do verso 1, ele diz: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, disse, e não ouviste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, fazem o que não é do agrado, o que é agrado de vocês,
e explora os seus empregados, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a voz seja ouvida no alto. Amém? Vamos até aqui inicialmente. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Esse povo, aqui na verdade o Senhor está falando com Isaías, vá lá e fala para aquele povo, que ele está exigindo ou cobrando de mim uma resposta de algo, mas eu não vou dar essa resposta para eles. Porque a forma como está chegando o jejum, a oração, a adoração desse povo, não tem me agradado. Então ele fala para Isaías, dá esse recado, essa mensagem para o povo hebreu, para o povo de Deus. Que eles estavam esperando respostas, mas Deus não falava. Eles estavam esperando um sinal, mas o Senhor não lhes dava. Eles estavam esperando talvez um tapinha nas costas, dizer, olha, você está indo bem, você está consagrando, você está aqui com um pano de saco, você está aqui, mas não recebia. Mas por que não recebia? Porque muitas vezes quando nós estamos jejuando, muitas vezes quando estamos apresentando talvez a nossa melhor oferta para o Senhor, quando nós nos colocamos de uma forma, muitas vezes até, quase que além daquilo que a gente consegue materialmente, fisicamente, e não vem resposta, não vem nada. Esse povo estava assim, estava reclamando. E aí o Senhor fala, esses homens aqui, eles estão achando que o que eles estão fazendo está chegando até mim. Só que eles jejuam, mas estão brigando. Eles jejuam, mas estão colocando aquilo que é bom só para eles. Eles não estão jejuando com humildade. Eles estão talvez fazendo algo por fazer, de qualquer maneira. E aí eu queria trazer alguns pontos sobre o que desagrada ao Senhor nessa primeira colocação aqui. Eles estavam fazendo algo religiosamente, consagrando algo religiosamente. Ele diz assim, a verdadeira adoração não é algo religioso, não é uma ortodoxia, igreja. Muitas vezes nós estamos buscando métodos muito sistemáticos para a adoração ao Senhor, para o jejum ao Senhor. Nós estamos fazendo como se fosse uma cartilha, como se fosse uma tabuada. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e o Senhor vai receber. Mas Ele não vai receber, não é porque Ele não quer nos entregar. É porque a motivação, talvez, ela esteja simplesmente fora. Ela não está dentro. Ela não está dentro de algo que você realmente espera ou quer colocar como a maior prioridade aos pés do Senhor. E quando você consagra religiosamente, quando você fala religiosamente, o Senhor Jesus, Ele fala em Mateus 15:8, porque me têm buscado apenas com lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então, muitas vezes, nós estamos louvando, nós estamos consagrando só com a nossa língua, com a nossa boca. Mas o coração, os nossos corações verdadeiramente não estão ali, porque a gente está simplesmente focado no resultado, no que o Senhor vai abençoar, no que o Senhor vai me dar com relação àquilo. É como se fosse assim, sabe aquela relação de pai e filho? Que nem a Olivia fala, mamãe, eu estou fazendo as coisas certinhas, você me ama porque eu estou fazendo? Filho, eu te amo independente de você fazer certo ou errado. Fazer certo é o teu dever. Mas muitas vezes nós estamos assim com o Senhor, com essa relação meio de, se eu fizer isso daqui, o Senhor vai me abençoar? Mas não é na forma, não é só eu falo. Ontem, a pastora, não, nem todos estavam, mas a pastora quando trouxe uma reflexão, ela falava o que impede de o Espírito Santo agir sobre você, né? O que te impede? É isso, mais ou menos, né? De deixar. E o pastor trouxe no início sobre aprofundar, sobre qual é o estágio das nossas vidas, e aí eu falo da vida espiritual, em que nós estamos com a obra, ou com o ministério, ou com a nossa vida espiritual
com Jesus? Como estamos? Nós estamos tratando a nossa vida espiritual no tornozelo, no joelho, nos lombos, ou nós mergulhamos? Porque quando nós não mergulhamos e apresentamos uma oferta, um jejum, um louvor aqui no tornozelo, o Senhor sabe que é no tornozelo. Pode ser que a gente esteja gritando, como foi falado muito, né? Avivamento. Pode ser que esteja aqui, eu posso fazer isso aqui, eu posso rodar. E eu não estou dizendo que quem rode não seja. O que eu quero dizer é que nós precisamos distinguir sobre o que é o mover do Espírito, o que é adoração e jejum, ou o que é proforme. Se nós estamos fazendo de forma proforme, nós estamos fazendo de forma religiosa, para que os outros vejam, ele não vai receber. E aí esse povo reclamava, ele fala, estamos jejuando e diz que não me vê. Nós estamos aqui nos humilhando e o Senhor não nos nota, não repara em mim. Esse povo está dizendo isso. O que eles fazem não é agradável. E muitas vezes, igreja, o que nós fazemos não é agradável. E aí, por quê? Porque o Senhor sonda o coração do homem. Jeremias 9, mas o coração do homem é enganoso. Porque o Deus sonda, Jeremias 10, 17 e 10. Muitas vezes, nós estamos entregando do coração. Mas nós achamos que é do coração. Mas às vezes, a gente acha que é. Mas a entrega, ela é uma entrega sempre esperando algo em troca. Você sabe aquela coisa de você dar alguma coisa para o outro sem esperar nada em troca? Quem sabe o que é isso? Eu dou sem esperar nada em troca. Volto a falar de pais e filhos, que é um relacionamento que acho que a maioria tem. Pai e filho. Você dá para o teu filho, você não espera em troca. Você, de alguma forma ou de outra, você dá porque é a natureza do pai e da mãe amar. Quando a gente faz isso dessa forma descompromissada, nós não estamos colocando nada. O nosso coração, quando dá para os nossos filhos, ele é totalmente puro. É o dar, sem esperar nada em troca. E é assim que nós devemos portar quando nós apresentamos para o nosso jejum, a nossa oração. É entregar sem esperar. Esperar nada em troca para nós. É, Marcelo, para nós é. Porque a gente passa o tempo todo, igreja, buscando soluções só para nós. A gente vê o irmão caído. A gente vê muitas situações fora. E nós continuamos simplesmente buscando o jejum, buscando a reconciliação, buscando respostas de Deus para os nossos problemas. Quando nós paramos para jejuar pela vida de um irmão, quando nós paramos para adorar pela vida ou pela salvação de um irmão, de um ente querido, mas nós estamos constantemente, o que ele fala, vocês estão orando só para agrado de vocês. Reparem que não é para algo maior, é para nós. Então a gente está constantemente que nem criança. Sabe aquela coisinha do gugu gagá? Eu quero para mim. Criança é assim, se você pegar uma criança com qualquer idade pequena, ela não vai dar, ela quer para ela. É natureza humana, ela quer para si. Só que nós não somos mais bebês. Só que muitos de nós agimos como bebês nessa hora espiritual. Muitas horas dessa hora é que nós somos criancinhas. Quando nós deveríamos já ser adultos. A gente está quando a criança começa a falar, é muito lindo, é lindinho. Só que se você gugu dadá, ele está falando gugu dadá. Mas você imagina daqui a 10 anos, essa criança está gugu dadá. Você vai falar, meu, passa a falar. Mas tem muita gente na igreja que está assim, gugu dadá, 10, 15, 20, 30 anos. Só para tomar leite. Só que é para ela. Não entendeu que o evangelho é para o próximo. Tudo é feito para o próximo.
Quais são os mandamentos que o Senhor fala? Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não amamos o próximo, se nós não buscamos o melhor para o próximo, se nós não buscamos essa comunhão com o nosso próximo, o teu próximo que está do teu lado, não o próximo que está de frente no espelho. Porque à medida que você abençoa o teu irmão que está do teu lado, você é abençoado. Porque sabe quando você abençoa alguém, o próprio Senhor te abençoa. Porque Ele fala isso, para que nós cuidemos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, porque é um povo que perece. E muitas vezes nós temos a chave, nós temos a solução, e é uma palavra, é um tempo, é um afago, é simplesmente parar de olhar para si e falar assim, é virar, é como se fosse um holofote, ele está virado para mim, e é o que o Senhor está falando. Contudo, no dia de jejum, vocês fazem o que é do agrado, vocês exploram, e o seu jejum termina em discussão. E assim muitas vezes estamos. E nós precisamos olhar para o próximo. Já na outra ministração, trouxe sobre o bom samaritano, e esse olhar, ele é necessário para nós. Porque se nós não cuidarmos do nosso próximo, não amarmos o nosso próximo, não serve de nada. Porque a gente vai viver como? Só se a gente for para o mato, que nem viam os ermitões, né, ou os monges, e ficar lá. Mas o nosso evangelho, o Senhor nos ensina que nós somos uma igreja que precisamos ir ao mundo para ajudar, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos sal, para que nós sejamos esperança, para que nós demos bom testemunho. É para isso que nós somos levantados. Porque cuida do teu próximo que eu cuido de você. Vamos mudar o foco. Vamos parar de achar que tudo é para nós, que todo exercício é para nós. Quando nós olharmos para o nosso próximo, gastarmos o nosso tempo, quando nós dedicarmos a nossa adoração, o nosso jejum, não para nós, mas para o próximo, você pode estar certo que o Senhor vai responder, que o Senhor vai falar, que quanto menos você esperar, um irmão que você talvez nem saiba, vai te trazer aquela resposta. Porque não é de hoje, não é de hoje que o Senhor fala. E não vai parar de falar. Porque o Senhor, e outra coisa, nós não adoramos nada morto. O nosso Deus está vivo. Nós temos que glorificar um Deus vivo. Muitas vezes nós estamos adorando algo morto. O ministério, Cristo vive. A palavra diz, Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, automaticamente ele está vivo. Porque senão, Paulo estava errado. A gente vai falar, Paulo, arrisca isso. Então nós precisamos trazer esse Cristo vivo para todas as nossas coisas da vida da nossa vida. E é quando Cristo está vivo em nós, nós fazemos a obra de uma forma ampla, amando o nosso próximo. Amém? E aí ele continua. Tem uma passagem, por exemplo, lembramos da oferta de Caim e Abel. Qual foi a oferta que o Senhor se agradou? Foi a de Caim ou foi a de Abel? Não era uma oferta, não eram os dois, não foram os dois. Um pegou daquilo do que o plantinho tinha dado e o outro da gordura. Mas o Senhor sonda o coração. Então não se engane, irmão. Não nos enganemos, achando que eu estou fazendo ali, que não estão vendo. A gente tem essa mania, porque a gente faz isso. Porque, claro, quando a Carla fecha a porta do banheiro, eu não sei o que ela está fazendo lá dentro. Mas o Senhor sabe. Da mesma forma quando fecho a porta do carro, ela não sabe o que eu estou fazendo, mas o Senhor sabe. Se nós andarmos dessa forma, nós vamos entender que tem sempre alguém conosco.
Mas não é alguém que nos quer mal. É alguém que nos quer no caminho. Alguém que nos quer dar uma direção. Porque quando você entende que o Senhor está no controle, Ele está à frente, você teme. E aí você fala, opa, até aqui, né? Não, Robson, vou até aqui, porque aqui Ele está. Amém? E aí, continuando, vamos agora pegar ali no versículo 6 dessa mesma passagem. E aí o Senhor continua. Depois de ele ter puxado a orelha do povo através da vida de Isaías, ele chegou e falou, o jejum que desejo não é este. Aí ele já fala o que ele quer. Ele diz aqui algumas coisas muito importantes, e aí eu quero que vocês se atentem a isso. E que na medida que eu vou falando, vocês vão fazendo uma reflexão, uma inflexão. Vamos lá. Soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É o que eu acabei de falar. Não usar de justiça com o próximo. Não recusar ajuda. Olha, partilhar sua comida e desatar as cordas do jugo. O pastor trouxe aqui, meu jugo é leve, meu fardo é suave, meu jugo é leve, né? E qual é o tamanho do jugo que você impõe sobre as pessoas do teu convívio? Qual é o tamanho do jugo? Porque você vai ali no altar do Senhor e faz um jejum. Você apresenta um jejum. Claro. Só que quando você sai dali, a primeira coisa que você faz é oprimir. É tratar a pessoa de forma indiferente. Colocar um sobrepeso, que o pastor falou. Um peso que não é dela, mas você imputa esse peso. E aí ele está falando. O jejum que eu quero é das pessoas que não fazem isso. Ele quer justiça. Quantas vezes nós jejuamos, mas ao sair do jejum tratamos com injustiça os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pastores, e muitas vezes a nós mesmos. E aí você quer, Marcelo, você quer respostas do Senhor? É o que ele está dizendo. Repare, o que o Senhor quer é algo mais. É algo mais da gente. Ele diz aqui, praticar a justiça, desatar as cordas, liberdade aos oprimidos e usar de misericórdia. Repare que está sempre com o próximo. A palavra me fala muito com o próximo, com o próximo, com o próximo. Porque quando você sai para falar do Evangelho, você sai para quê para falar do Evangelho? Se você está salvo, você sai para quê? Para que o Senhor fala, ide e pregar o Evangelho a todos? Para que é? Alguém poderia me dizer para que é? O Senhor nos chama para isso? É isso. A salvação de quem? De outras vidas. A salvação de outras, o ministério é esse. Agora, se você carrega peso, se você oprime, se você machuca, se você mente, se você faz tudo o contrário, como você vai pregar o Evangelho? Como você vai, se você tem dentro de você isso? Precisamos desatar tudo isso, precisamos quebrar tudo isso, precisamos nos limpar de tudo isso, que é o que ele vai dizer na sequência. Para quê? Para que nós sejamos abençoados. E ele diz aqui, quando você fizer tudo isso, no 8, ele fala, aí, olha só, olha que lindo, aí sim, a sua luz irromperá como alvorada. Aí ele fala, e prontamente surgirá cura.
Quem quer cura essa noite? Amém. Vier cura. Deixa eu ver onde eu estou. 8, né? Cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. E aí ele diz no 9, vamos ler, 9 está aqui. Então clamarás e o Senhor te... Ué, mas esse povo estava dizendo aqui que ele não respondeu, que ele não olhou. Aí ele responderá, gritarás e ele dirá... Oh, glória a Deus. Oh, glória. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e falar inequamente. Reparem, guardemos isso. Tirar o jugo, parar de estender o dedo. Estás olhando ali o cisco no olho do irmão e a trave do teu olho. Não é tão mais fácil olhar os erros do próximo do que de si mesmo? Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem para o nosso próximo porque nós estamos julgando, porque nós estamos acusando, porque estamos apontando? E o que acontece? Aquilo, você tira aquilo da tua possibilidade de você abençoar. Porque o que vem primeiro é o julgamento, é a acusação. E é o que o Senhor está dizendo, limpa-se de tudo isso, arranca tudo isso de você, porque isso te afasta de mim. Por mais que você faça 1, 2, 3, 10 jejum, fique uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias, não vai ser ouvido se você carregar tudo isso no teu jejum. Você não vai receber, nem eu, você, eu, primeiro passando por mim, nós não vamos receber. Porque o Senhor quer mais da gente. Precisamos ser e nos deixar ser transformados. Não dá para ficar no mesmo evangelho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15 anos chupando chupeta e tomando leite. Até quando? Tem muita gente que acha porque está na igreja está salvo e não está. Salvação não é estar aqui. Só que é um bom momento, é muito bom estar. Mas não é suficiente. Faça esse exercício consigo mesmo. O tamanho que você tem para entregar o teu amor, o teu coração ao teu próximo. Essa vai ser a medida com que o Senhor vai te abençoar. Porque o Senhor fala, a medida que eu abençoo, eu sou... Amém. Amém. E alguns exemplos de jejuns eficientes. Não vou ler todos, porque são vários, eu trouxe alguns aqui, também não vou nem entrar em muitos deles. Esdras 8, 21 a 23. Eles precisavam fazer uma travessia da Babilônia para onde, igreja? Jerusalém. E o que ele fez? Jejum. O que aconteceu? Chegaram sãos. Propósito para ele, Esdras? Não, para atravessar o povo. Daniel 9:3, Jonas 3:5-10. E eu queria trazer um específico aqui de Esther, de 4-16, por coincidência. Não é coincidência, é providência, né, pastora? Me ensinou ontem. Olha só que engraçado. Engraçado não, mas curioso. Sem ter nenhuma analogia, nenhuma relação concreta, tá, pessoal? É só uma contextualização aqui, de constatação, na verdade. Vocês se lembram que o pastor trouxe há pouco tempo atrás sobre Hamã? Hamã tentou matar, destruir, exterminar o povo de Israel. Israel, o povo hebreu, o povo que foi o povo de Deus, não foi? E aí o que acontece? Ele havia feito um plano e Mardoqueu, quando soube disso, falou com a sobrinha dele, Esther. Olha, Esther, acabei de saber um negócio. Hamã
tramou um negócio horrível para nós. Vai exterminar o rei Artaxerxes ali. Xerxes, ele selou um edito que vai nos exterminar. Pode matar todo mundo, inclusive você. O que ela fez? Ela saiu chorando, correndo, gritando. O que ela fez? Proclamou um jejum. Proclamou um jejum e Deus deu estratégia para ela e autoridade e ousadia para ela chegar ali na frente do rei, do marido dela. Mas a gente sabe, né, que as rainhas não podiam chegar assim, oi amor, não é que nem hoje. Né? Hoje em dia, total acesso, até bom, né? Vem. A gente quer mais estar perto da nossa esposa. Mas aqueles caras não. Os caras, imagina, o rei vai querer que a rainha esteja lá. Tinha 200 rainhas, 200 mulheres lá. Mas enfim, ali aquele jejum não era para ela também. Ela estava no meio, mas não era para ela. Repare que o jejum era para quê? Para uma causa de todo o seu povo. Não era algo particular, não era para ela, não era para que ela, um benefício para ela. Muitas vezes a gente precisa jejuar não para nós. A gente precisa se humilhar, a gente precisa se doar, a gente precisa gastar o nosso tempo para o outro, para a vida do outro, como o pastor fez aqui pela Rose. Não é para a gente sair daqui e esquecer a Rose. É para quem sair e fazer e proclamar um jejum, consagrar um jejum para a vida dela. Porque aí sim você está cuidando dela. É para você proclamar um jejum para aqueles que você nem sabe, para que ele nunca saber que você está ali jejuando por ele, como os nossos pastores fazem muitas vezes pela gente. Um dia eu pensei em sair da igreja. E eu falei, meu Deus, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Estou sobre a oração dele, sobre a guarda dele. Eu saí, eu não saio não. Porque, claro, tem oração, tem cuidado. Quantas vezes você recebe, ele, estou orando por você, estou cuidando de você. E quantas vezes nós fazemos isso? E voltando aqui, olha que curioso. Qual o nome do cara que tentou exterminar os judeus? Hamã. Não lembra um pouquinho Hamás? Não é? Quando eu li, falei Hamã. E o detalhe, sabe qual é a cidade aonde eles estavam? Onde era esse reino na Pérsia? Suzã. E sabe qual é, aonde que é esse lugar Suzã? Irã. No Irã, que se chamava Suzã, tramaram para executar, aniquilar todos os judeus. Eu não creio em coincidência. A pastora me ensinou, providência. Mas que é, no mínimo, curioso né? Hamás e Suzã, Irã, tramaram lá atrás para exterminar os judeus. Só para a gente... Bom, e aí, lá no capítulo 12, no versículo, 12, ele diz o que ele vai fazer de nós. Uma vez que nós, né, já estamos restaurados, ou que nós já quebramos essas amarras, que nós já entregamos um jejum verdadeiro, autêntico para o Senhor, que nós já colocamos diante dele não só as nossas necessidades que são lícitas, igreja. Quando eu falo, não significa que a gente não pode orar pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, pelo nosso crescimento. Não. Eu só falo que a gente não pode só fazer isso. E aí ele fala aqui, olha que maravilha, no 10. Ele fala, no 10 que eu falei, né? 12, pastor. Ele fala aqui, eu vou pelo 10 aqui, começar no 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, aflitos, então sua luz despontará nas trevas, e a luz da noite será como meio-dia. Olha a profecia. O Senhor o guiará
olha quem vai guiar. Olha, no momento em que você deixa ao cargo do Senhor, ele diz aqui, o Senhor o guiará. Então já não é mais na minha força, não é no meu braço, é no Senhor. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Olha isso. E aí ele diz mais. Você quer mais? Tem mais. Que nem o Silvio Santos, quer mais? Você terá como um jardim, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha a glória do Senhor, e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Oh, glória! Olha do que o Senhor quer, olha onde o Senhor quer te colocar. Restaurador de ruas e de moradias. Olha o que Ele quer, restaurar alicerces. Olha o tamanho da obra que o Senhor quer na tua e na minha vida. Olha o tamanho, olha a responsabilidade, onde Ele quer para nós. Repare que o Senhor não quer pouquinha coisa para cada um de nós. Ele não dá tarefa pequena. Tarefa pequena é tocar. Ele quer algo maior, muito maior. Ele quer nos colocar num lugar mais alto. Mas não para nós acharmos que a glória é nossa. Para que lá de cima nós falemos assim, eu estou aqui, porque o Senhor, o do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, me colocou aqui. E é isso. Se nós estamos, é para glorificar o nome do Senhor. Porque se você não glorifica o nome do Senhor, Ele não vai te colocar lá em cima. Ele pode te colocar no primeiro pedestal, talvez no teu trabalho. Mas no lugar mais alto, aonde Ele espera de você e de mim, Ele não vai colocar, se nós não fizermos o dever de casa. E aí o que nós fazemos? Aplicando isso em nossas vidas, a gente conhece quem pode nos dar esse suporte? Quem pode nos conduzir por esse caminho? A gente não tem o Espírito Santo que nos ensina a orar, que nos intercede com gemidos inexprimíveis, que ontem como na noite de ontem abençoa e derrama chuvas de bênçãos. É andar com Ele. A nossa força não está nos nossos mãos, nos nossos braços. E o Senhor Jesus, Ele diz aqui, ó, Ele não nos ensina a pensar em nós, e sim no nosso próximo. Para que nós apresentemos, se nós viemos ao altar com algo ruim com alguém, Ele fala, primeiro resolve o que você tem e depois faça a tua oferta. Então, deixa. Se você vai consagrar algo ao Senhor, mas tem algo pendente com o irmão, seja daqui, seja de fora, algum perdão que precisa, alguma palavra torpe que foi falada, algum pensamento que você precisa libertar ou liberar com aquela pessoa, faça. Porque se você não fizer isso e vier ao altar do Senhor apresentar, talvez Ele também não receba. Porque não sou eu que estou falando. Se vocês forem em Mateus, você vai achar isso. E Ele fala para nós não perdoarmos 7, mas 7 vezes 70. Repare, é tudo muito. Mas quando nós conseguirmos ir além, o Senhor nos abençoa também da mesma forma. E nós precisamos colocar isso em prática. Sermos sal, sermos luz para todos aqueles que vêm até nós. Que nós tenhamos sempre uma palavra de conforto. Mas não uma palavra que saia da nossa mente. Essa semana passada, eu vou trazer um testemunho que não é meu, mas é algo que eu vejo, mas que edifica a nossa vida. A minha esposa, Carla, teve uma situação na família muito ruim.
questões de adultério. E ela poderia ter dado um conselho ali, tipo, vai lá, corta, porque traiu. Qual foi o conselho que ela deu? Foi o conselho de uma serva do Senhor. Que é difícil? É. Não é fácil. Mas você precisa, como servo do Senhor, como conhecedor da palavra, aplicar o que está na palavra. Porque a gente sabe que o pecado pode vir, e é deles que nós precisamos nos esquivar. Porque constantemente devemos renunciar a tudo que nos escraviza. E o pecado é algo que nos escraviza. Mas ali naquele momento, quando eu vi ela falando, e eu imaginava que ela fosse falar isso. Ainda que eu sei que é difícil. Porque eu já passei pelo contrário. Lá atrás, tomei uma gaiada. Tomei! Aconteceu! Mas isso serve de quê? Porque se você fala, todo mundo tem que tomar gaia para ter experiência, não, pessoal. Fiquem tranquilos, maridos, esposas. Mas quando você passa, tem dois caminhos. Ou você enterra a tua cabeça e fica que nem aquele animal, fica com a cabeça lá. Ou você levanta e a vida que segue, aprende. E aí você faz uma reflexão, por que eu tomei? Né? Cuidado, caramba. Não é porque eu falei isso, te dou, né? Não tem carta branca não, tá? Mas então, e aí o que saiu da boca dela? Desculpa, pastor, a gente tem que terminar aqui. O que saiu? Olha, se humilha, reconsidera, perdoa, vai lá, conversa, procura entender, dá uma repreendida ali, né? Dá uma chicotada, mas não se separa. Persevera, porque tem outras coisas. Eu fiquei feliz de ter ouvido isso, porque eu vejo que se é isso que a gente precisa, que nós, quando alguma pessoa... E o engraçado que ela queria falar era com ela. Ela era a pessoa. Por quê? Porque conhece. Na hora que você precisa de um conselho, a pessoa entende quem pode dar o conselho. E não é o conselho que sai daqui, é o conselho que começa aqui. E é isso, se você conhece a palavra, você tem todos os artifícios ou todos os argumentos para poder aconselhar bem uma pessoa. E é isso que te fala, que nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Porque não é num lapso, né, do além que você vai ser iluminado, que vai entrar uma sabedoria, é conhecendo a palavra. Então, eu queria fechar justamente para que nós nesse momento pudéssemos fechar os nossos olhos um pouquinho e refletir, né, sobre o que nós temos apresentado para o Senhor, né, nos nossos jejuns, em nossas orações, o que nós temos consagrado, se realmente estamos consagrando aquilo que é necessário consagrar para que nós sejamos transformados, se estamos colocando diante do Senhor situações, às vezes, que são simplesmente religiosas, mas que elas não refletem a necessidade espiritual, uma necessidade firme de crescimento na palavra, e que aquilo venha trazer uma transformação, uma renovação, um avivamento em nossas vidas, para que nós possamos realmente desfrutar daquilo tudo que nós acabamos de ouvir aqui, para que através das nossas vidas, vidas possam ser salvas, vidas possam ser realmente recolocadas no trilho, para que vidas possam ter esperança, para que o nosso falar seja amável, seja inspirador, seja construtivo, edificador. E é isso que o Senhor nos chama. O ministério de Cristo em nossas vidas é o ministério do amor. Aquilo que a gente está sempre
ouvindo que é o ministério do amor ao próximo, para que nós possamos exercer isso de uma forma limpa, de uma forma constante, e sempre sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos colocar agora diante dele, Senhor meu Pai, tudo aquilo que nós queremos colocar, talvez algum pedido de reparação por diversas vezes que nós não estamos agindo corretamente, porque o Senhor, Ele é bom e Ele é fiel e Ele há de nos perdoar. Ele nos dará uma nova chance para que nós possamos apresentar aquilo que é agradável para Ele, aquilo que suba como um incenso agradável a Ele, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos aqui diante de Ti, meu Pai, o melhor de nós, Senhor, meu Pai. Ainda que o nosso melhor seja considerado como trapo de imundície para você, meu Deus. Mas sabemos que nós, quando colocamos, meu Pai, nós nos abrimos diante de Ti, meu Pai. Nós colocamos aqui para que o Senhor venha tratar, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha transformar, para que possamos cada vez mais ser conforme a Tua vontade, conforme a Tua semelhança, meu Deus. Tire de nós, meu Pai, todo o nosso querer no sentido de que tenhamos que ser sempre o mais alto, no sentido de que tenhamos que ser tudo para nós, mas que possamos pensar no nosso próximo, que possamos viver mais uma vida para o nosso próximo, meu Deus. Que possamos cuidar dos nossos irmãos, que possamos cuidar bem das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, que possamos cuidar melhor dos nossos amigos, Senhor, meu Deus. Que o Senhor transforme a nossa vida para que possamos ser restauradores de ruas, para que possamos construir, meu Pai, uma estrada que nos leve cada vez mais próximo de Ti, na Tua vontade, meu Pai, e que possamos ser a Tua imagem e semelhança, não só em palavras, mas em atitudes, meu Pai. Faça esse mover em nossas vidas, que sejamos transformados, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.